Bem-vindo ao canal Clevinho dos Concursos. Hoje nós vamos estudar acentuação gráfica. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curta o vídeo e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Acentos. Acento agudo. Marca a posição da sílaba tônica e o timbre aberto. Nós temos o nosso exemplo. A sábia, sabiá, sabia, assobiar. Nós vamos verificar que na primeira palavra, sábia, o som mais aberto, a sílaba tônica, é no sá. Enquanto em sabiá, a sílaba tônica é no último A, sabiá. Enquanto a palavra sabia, a sílaba tônica é no bi, que não tem acento. E ele dá aquele som mais aberto. Acentuação, acento circunflexo. Marca a posição da sílaba tônica e o timbre fechado, diferente do acento agudo, que nos proporciona um som mais aberto. No circunflexo, nós vamos ter agora um som mais fechado. Vamos verificar o exemplo. Hoje João pode. Ontem José pôde. Veja que a diferença do primeiro, sem o acento, a palavra pode fica com o som mais aberto, pode. Enquanto na segunda, com o circunflexo, o som fica mais fechado, pôde. Os dois possuem a mesma sílaba tônica. O que vai diferenciar é justamente a tonalidade do som, aberto ou fechado. Acento grave. Marca o fenômeno da crase. É um assunto que nós vamos estudar em um outro vídeo. Nós temos aqui, a mulher foi à praia a pé. Então, temos aqui essa letra A com acento grave para indicar a crase. Sinais. Nós já verificamos que na nossa língua portuguesa existem 3 acentos. Ou é o acento grave, ou é o acento agudo, ou é o acento circunflexo. Mas também temos os nossos sinais. Por exemplo, o tio marca a nasalização das vogais A e O. Então, nós temos o exemplo manhã. Na palavra manhã, a letra A ela é nasalizada devido ao tio, diferente da palavra manha, que não tem essa nasalização. Em cedilha, indica que o C tem som de SS. É o exemplo, a palavra marcação. O C cedilha tem um som de 2 S's. Já a palavra macacão, que não tem o C cedilha, o som do C é o K. Apóstrofo indica a supressão de uma vogal. É o caso da palavra diágua. Em vez de escrevermos a palavra diágua, nós podemos escrever a palavra d'água, graças ao apóstrofo. Ou a palavra, as duas palavras minha alma. Podemos escrever minha alma ou minha alma. Então, o apóstrofo faz essa junção dessas duas palavras. Ela suprime uma das vogais, né? Uma das vogais deixa de ser pronunciada. Trema. Na nova ortografia, só é usado em palavras estrangeiras. É o caso dessa primeira palavra, que o trema está na letra U. Na segunda palavra, está na letra O. Duas palavras estrangeiras, são palavras em alemão. E a palavra sequência, que antigamente tinha o trema na letra U, já não é escrito dessa forma. Não só essa palavra, como todas as outras que tinham trema, se perderam, deixou de existir na nossa língua portuguesa. Hífen marca a união de vocábulos. É o caso da palavra pé de meia, que nós temos os vocábulos pé de meia, que estão unidos pelo hífen. Em micro-ondas, os vocábulos micro e ondas estão unidos também pelo hífen. Em velo, nesse caso, marcou a ínclise, porque o pronome está depois do verbo. A mesóclise, porque o pronome ele está no meio. E também para separação das sílabas, é o caso da palavra maisena, que eu deixei aqui separado. Nós utilizamos o hífen para fazer esse tipo de marcação.
O acento modifica a pronúncia, a classe gramatical e o significado das palavras. Na primeira palavra temos sábia, ou seja, pessoa sábia, é um substantivo. A sílaba tônica é a primeira. Já a segunda é sabia, sílaba tônica no bi, que significa, vem do verbo saber. Ela sabia. E sabiá, sílaba tônica no último A, é um substantivo que se refere a um animal, sabiá. Secretaria é um lugar, um substantivo. Já secretária, que também é um substantivo, mas é uma profissão, secretária. Fotógrafo, do verbo fotografar, diferente de fotógrafo, que é um substantivo. Inicio, do verbo iniciar, do substantivo início. Numero, do verbo numerar, do substantivo número. Até, que é uma proposição, para diferenciar o acento agudo da palavra ate, que vem do verbo atar. Ate, o cadastro do seu sapato, do seu tênis. Baba, ele baba ou ela baba, que vem do verbo babar, diferente do substantivo babá, que é uma profissão. Magoa, do verbo magoar, ela magoa, do substantivo mágoa. Publico, eu publico, verbo que vem do verbo publicar, diferente de público, que é um substantivo. Amem, do verbo amar, eles amem vocês, para diferenciar o acento agudo da palavra amém, que é uma interjeição. Eu medico, medico do verbo medicar, diferente de médico, que é um substantivo. Eu negocio, vem do verbo negociar, diferente do substantivo negócio. Musica, do verbo musicar, ela musica, para diferenciar a palavra música, que é um substantivo. Ele contribui, verbo contribuir no passado. Eu contribuir, verbo contribuir no futuro. Fabrica, verbo no presente. Ele fabrica, do verbo fabricar. Fábrica, que é um substantivo. Doido, substantivo. Doído, do verbo doer. É, verbo ser, da conjunção e. Historia, do verbo historiar, do substantivo história. Monossílabas tônicas. Acentua-se as terminadas em A, seguidas ou não de S, E, seguidas ou não de S, e O, seguidas ou não de S. Nós temos os nossos exemplos. A palavra má, ou mas, né? Mas, pessoas, mulheres más, ou mulher má. Traz, pé ou pés, mês, só ou sóis, sós, pós, lá, cá, pá e é, para diferenciar o i. Leia essa frase. Ele e feliz. Faz algum sentido essa frase, ele e feliz? E por que não faz sentido? Justamente porque a letra E não está acentuada de forma correta. Então, ele é feliz faz sentido. Você não colocar o acento, nós não fizermos isso, fica a frase totalmente sem sentido. Por isso que é muito importante colocarmos sempre o acento de forma correta, não deixar de colocar o acento. Porque nesse caso, ele é feliz, o é verbo. E se retirar o acento, ele se transforma em uma conjunção e nessa frase não faria o menor sentido. Já não se acentua essas palavras aqui, porque elas não estão na regra. Ti, si, pi, seu, nem o seu nem o meu são acentuados. E o tu. Por quê? Porque todos esses monossílabos terminam ou em i ou em u. Só são acentuadas os monossílabos tônicos que vão terminar com a, e ou o, seguidos ou não de s. Assinale a alternativa com todas as monossílabas
acentuadas de maneira correta. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A nós temos: usei a pá para cavar um poço. A palavra pá, ela é um monossílabo tônico. Terminado com a letra A, deverá ser acentuada. Venha cá, minha filha. Esse cá está acentuado de maneira correta porque também é um monossílabo tônico terminado com a letra A. Eu vou a pé até a igreja. Está correto? Não. O correto é: eu vou a pé até a igreja. Esse até também deverá ser acentuado por ser um monossílabo tônico terminado com a letra E. Não tenha dó de mim? Não. O correto é: não tenha dó de mim. O dó é um monossílabo tônico terminado com a letra O. Ele e uma pessoa boa? Não. O correto é: ele é uma pessoa boa. Esse E é um monossílabo tônico. Então, a alternativa correta é a letra B. Não se acentuam os monossílabos átonos. Então, espero que você pause este vídeo e verifique cada uma dessas palavras. Então, nós temos os artigos, pronomes oblíquos, pronome relativo que, pronome indefinido, as preposições, as conjunções, advérbio não, antes do verbo, e as formas de tratamento, dom, frei, são e seu. Todas elas são monossílabos átonos e, por isso, não podem ser acentuadas. Na frase, todas as palavras estão escritas de forma correta? Pause o vídeo e tente resolver. Então, nós vamos verificar que não. Primeiro, que essa palavra não é nos, e sim nós. Né? Nós iremos o quê? Nos encontrar em breve. Se é nos encontrar, ele é um pronome átono. Esse primeiro nós está acentuado por ser um pronome tônico, terminado com O seguido de S. Esse nos não está acentuado por ser um pronome átono. Isso foi prometido a quem? A nós. Nós também, nesse caso, é um pronome oblíquo átono e por isso deverá ser acentuado. No primeiro, nós temos um pronome pessoal do caso reto, nós. Nos é um pronome oblíquo átono. E esse outro, nós, é um pronome oblíquo tônico. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Nós temos os nossos exemplos. Vamos ter mais cuidado com essa palavra aqui, álcool, porque ela pode ser confundida com uma paroxítona. Na verdade, ela é uma proparoxítona porque ela possui 3 sílabas e a sílaba tônica é a primeira, ao. Temos outros exemplos de proparoxítonas, a palavra náufrago, sábado, paralelepípedo. Uma observação: déficit, superávit e habitat devem agora ser escritas sem acento, pois são latinismos invariáveis. Quais palavras abaixo poderão ser acentuadas por serem proparoxítonas? Peço que pause o vídeo e resolva esta questão. Na primeira palavra temos medico, do verbo medicar, mas existe também a palavra médico. Possuem 3 sílabas, sendo que a sílaba mais forte é a antepenúltima, me, por isso que deverá ser acentuado. E com acento agudo, porque o som ele é aberto. Lâmpada é uma palavra com 3 sílabas, sendo que a sílaba mais forte também é a antepenúltima, por isso que deverá, pela regra das proparoxítonas, ser acentuado. Com circunflexo, porque o som ele é fechado, lâmpada. Xerox é uma paroxítona terminada com X e, pela regra, deverá ser acentuada, mas não vem ao nosso caso. Tóxico é uma palavra com 3 sílabas, sendo que a sílaba mais forte é a antepenúltima, por isso deverá ser acentuado
com acento agudo por ter uma sílaba tônica com som aberto. Publico, que é do verbo publicar, poderá se transformar também em público, que é uma trissílaba, sendo que a sílaba mais forte é a antepenúltima, pu, e por isso deverá ser acentuado. Trágico, também uma trissílaba, sendo que a sílaba também mais forte é a antepenúltima. Pela regra da proparoxítona, deverá também receber o acento, nesse caso, o acento agudo, por ser uma sílaba com som aberto, trágico. Então, as únicas palavras que são proparoxítonas é médico, lâmpada, tóxico, público e trágico. Paroxítonas. Acentuam-se as terminadas em ditongo crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Na palavra memória, ela termina com um ditongo crescente, porque o I é uma semivogal e A é uma vogal. Semivogal mais vogal formam um ditongo crescente. Logo, deverá ser acentuado na penúltima sílaba. Série termina com ditongo crescente, I é semivogal e E é vogal. Por isso que deverá também ser acentuado na penúltima sílaba. Assim como a palavra pônei, que nesse caso termina com ditongo decrescente, porque E é uma vogal e o I uma semivogal. Vogal mais semivogal forma ditongo decrescente e por esse motivo, como essa sílaba é a última, deverá ser acentuado na penúltima sílaba, por se tratar também de uma paroxítona terminada com ditongo. E as palavras também terminadas com ão e an, seguidas ou não de S, deverão ser acentuadas. É o caso de órgão, que acentua-se a penúltima sílaba. Órgão ou órgãos. E a palavra órfã também deverá ser acentuada ou órfãos, seguindo a mesma regra. Neste caso, por terminar com an, seguido ou não de S. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em tritongo, seguidas ou não de S. Temos como exemplo a palavra jockey, termina com tritongo. U, que é uma semivogal, E vogal e semivogal. Então, terminou com tritongo, paroxítonas são acentuadas. Exemplo também, temos a palavra enxágue, que termina com um tritongo, porque o U é uma semivogal, E é vogal e o M tem o som de I, que é uma semivogal. Assim como a palavra averiguem, que também termina com tritongo, U, A e M com o som de I. Averiguem. Também são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, N, R, NS, X, I, IS, US e PS. Temos exemplo, túnel, que termina com L, hífen, que termina com N, álbum, termina com o M, caráter, por terminar com R, nêutrons, por terminar com N, S, tórax, por terminar com X, táxis, porque terminou com I, lápis, porque terminou com IS, vírus, terminou com US, e tríceps, que é uma dissílaba e não trissílaba, terminado com PS. Veja que a palavra item e itens não são acentuadas. Por quê? Porque tanto item quanto itens são paroxítonas, mas ela não termina com nenhuma dessas regras que foi verificado até agora. Por isso que elas não deverão ser acentuadas. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A, seguidos ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S, EM e ENS. Então, para lembrar
quais são as paroxítonas acentuadas, basta lembrar as que não são acentuadas. Se nenhuma das palavras paroxítonas terminarem com essas possibilidades aqui, então obrigatoriamente elas deverão ser acentuadas. Fica mais fácil lembrar quais são acentuados pela regra das que não são acentuadas. Por isso que sapo, que é uma paroxítona, sapo, né, sílaba mais tônica, a sílaba mais forte é o sa, é uma paroxítona terminada em o, por isso que não é acentuado. Para, sílaba mais forte é o pá, terminou com a, por isso que não é acentuado. Gesso não é acentuado, também é uma paroxítona, e ela termina com o, por isso não deverá ser acentuado. Assim como gesso, paroxítona terminado com o. Itens, paroxítona terminada com ns, e item, paroxítona terminada com ms, por isso que nenhuma dessas palavras são acentuadas. Não se acentuam os verbos paroxítonos terminados em ditongo am. Exemplos: a palavra amam, do verbo amar, não tem acento, assim como plantam, como ganham, andam, e assim por diante. Assinale a alternativa correta sobre acentuação gráfica. Peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Na primeira alternativa, temos a palavra prédio. Está escrito com um som de prédio. O correto é prédio, ou seja, ela é uma paroxítona, porque o som mais forte é a penúltima sílaba, e como ela termina com ditongo, ela deverá ser acentuado. Então, o correto é prédio, com acento no E. Cristóvão está correto, porque é uma paroxítona terminado com ão. Toda paroxítona terminada com ão deverá ser acentuado. Hóquei está certo, é uma paroxítona terminada com um tritongo e por isso deverá ser acentuado. Sexta está correto, porque é uma paroxítona terminada com a e não deverá ser acentuado. A palavra correta é níquel ou níquel? É níquel. A sílaba mais forte é a penúltima. E como ela termina com L, deverá ser acentuado. O correto é níquel e não níquel. O correto é Edem ou Éden? É Éden. Ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima, é. Como ela termina com N, deverá ser acentuado. O correto é Éden. Fórum está correto, porque é uma paroxítona terminada com um IM, por isso que deverá ser acentuado. A palavra correta é hífen, hífen ou hífen. O correto é hífen, ou seja, o som mais forte é a penúltima. Então, deverá ser escrita dessa forma aqui. Hífen. Como ela termina com N, deverá ter um acento no I, por se tratar de uma paroxítona terminada com N. Prótons. Está certo, porque é uma paroxítona terminada com NS. É acentuado. Látex está correto, porque é uma paroxítona terminada com X, por isso que é acentuado. O correto é tenis ou tênis? O correto é tênis, ou seja, a sílaba mais forte é a penúltima. Como ela é terminada com IS, deverá ser acentuado. O correto é itens ou itens? O correto é itens. E como ela é uma paroxítona e é terminado com NS, toda paroxítona terminada com NS não deverá ser acentuado. Por isso que está errado. Anos está correto, porque anos é uma paroxítona terminado com o S, deverá ser acentuado. Intervirem está correto, porque também é uma paroxítona terminado com EM, toda paroxítona terminada com EM
não deverá ser acentuado, nem com NS, nem com EM. Cumpriram, mesma coisa, nesse caso, vem do verbo cumprir, todo verbo que termina com AM, e se esse verbo for uma paroxítona, não deverá ser acentuado. Então aqui trata-se de um verbo terminado com AM e também é uma paroxítona, e por isso não podemos acentuar. A palavra correta é patria ou pátria. O correto é pátria. Então, a sílaba mais forte é a pá. Como ela termina com ditongo, ia, ditongo, ela deverá ser acentuada com acento agudo no A. Bíceps está correto porque é uma paroxítona terminado com PS e por isso que deverá ser acentuado. Item está correto, não ter o acento porque é uma paroxítona terminado com EM e não deverá ser acentuado. Assim como hífens é uma paroxítona terminado com NS. Veja que hífen ela é acentuada. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada com N. Mas hífens, o plural não é, porque terminado com NS. E paroxítona terminada com NS não é acentuado. Catéter é uma paroxítona terminada com R, por isso que deverá ser acentuado. Pier é uma paroxítona terminada com R, e por isso que deverá ser acentuado. Então, a alternativa correta é a letra E. Monossílabos tônicos. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, EL, EI e OI, seguidos ou não de S. Nos nossos exemplos, nós temos dá, pá ou paz, mês, só, pós, fé, traz, má, chá, pé, vê, vó, vô, só, céu, véu, réu, réis, mês, plural de mel, géis, que é o plural de gel, dói, mói e rói. Todos eles são monossílabos tônicos. Oxítonas. Acentuam-se as terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em e ens. Essa regra é exatamente o contrário da regra das paroxítonas. Então, para sabermos quais são as oxítonas que são ou não acentuadas, basta saber quais são as paroxítonas que são ou não acentuadas, e vice-versa. Exemplos. Paletó é uma paroxítona terminada em O, por isso que é acentuado, mas palito não é acentuado. Por quê? Porque é paroxítona terminada em O. Pelé é acentuado por ser oxítona terminada em E, mas pele não é acentuado porque é uma paroxítona terminado em E. Cocô é uma oxítona terminada com O, diferente de coco, que não é acentuado por ser uma paroxítona terminada em O. Amém, oxítona terminada em EM, que é o contrário de amém, que é uma oxítona terminada em EM, por isso que não é acentuado. Améns é acentuado porque termina com ENS. Amala é uma oxítona terminado em A. Revela, oxítona terminado em E. E mantém é uma oxítona terminada em EM. E justamente por isso que não podemos acentuar as seguintes palavras, como Aracaju, porque ela termina com a letra U. Assim como Pitu não é acentuado por terminar com U, Caju também não, nem Tatu, nem Parti, todas elas são oxítonas terminadas ou em U e I, por isso que não são acentuadas
porque não está dentro da regra das oxítonas que são acentuadas. E tu também não é, assim como a palavra partila, oxítona terminada em i. Oxítonas acentuam-se as terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s, em e ens. Essa regra é exatamente contrária à regra das paroxítonas. Então, para sabermos quais são as paroxítonas que são acentuadas ou não, basta saber a regra das oxítonas que são acentuadas. Exemplos. A palavra Pelé é uma oxítona terminada em e, por isso que é acentuado. Mas pele não é acentuado por ser uma paroxítona terminada em e. Cocô é uma oxítona terminada em o, mas coco não é acentuado por ser uma paroxítona terminada em o. Amém é uma oxítona terminada em em, é acentuado, mas o verbo amém não é acentuado por ser uma paroxítona terminada com em. Améns é acentuado por terminar com ens. Amá-la é uma oxítona terminada em a. Revê-la, oxítona terminada em e mantém-na, oxítona terminada em em. Por isso que não podemos acentuar as palavras Aracaju, por terminar com u, Pitu, Caju, Tatu, Parti, Itu e Partila. Por quê? Porque todas elas ou terminam com u ou com a letra i. Então, todas as oxítonas que terminam com u ou com i não são acentuadas porque foge da regra daquelas que são acentuadas. Assinale a alternativa em que todas as oxítonas estão escritas corretamente. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A temos a palavra jabá. É uma oxítona terminada em a, então está corretamente acentuada. Sofá está correto por ser uma oxítona terminada em a também. Maracujá, a mesma coisa. Já Aracaju está errado por ser um oxítona terminado em u, não é acentuado. Pará, o estado, está correto por ser um oxítona terminado em a, diferente da palavra para, que nesse caso é uma paroxítona terminada em a. Tatu está incorreto por ser uma oxítona terminada em u. Café está certo, oxítona terminada em e, assim como bebê está correto. Assim também como carnê, outra oxítona terminada em e. Cipó está correto, oxítona terminada em o. Urubu está errado, por ser um oxítona terminado em u. Mocotó está correto, oxítona terminada em o. Paletó está correto, oxítona terminada em o. Alguém também, uma vez que termina com em, assim como armazém. E picolé, também oxítona terminada em e, acentuada, está acentuada de maneira correta. Além, oxítona terminada em em, está correto. Caqui está errado, por ser uma oxítona terminada em i. Assim como a palavra também está incorreta, porque deveria ser acentuado. E pajé também está errado, por ser uma oxítona terminada em e, deveria ser também acentuado. Então, a alternativa que tem todas as palavras acentuadas de maneira correta é a letra D. Hiatos tônicos, I e U. Acentuam-se com acento agudo as vogais I e U tônicas, isoladas ou seguidas de S na mesma sílaba quando formam hiatos. Dos nossos exemplos temos a palavra saída, faísca, baús ou baú, açaí ou açaís, Jundiaí e Piauí. Todas elas possuem hiatos tônicos com I ou U, seguidos ou não de S. Os hiatos em I, seguidos de NH na sílaba seguinte, não deverão ser acentuados. Por isso que rainha não tem acento, apesar de ter um hiato com I, assim como ladainha. Hiatos tônicos
com I e U. Quando há hiato com dois Is ou dois Us juntos, não se pode acentuar. Exemplos: a palavra xiita e a palavra vadice. Nas palavras paroxítonas, o I e o U não recebem acentos depois de ditongo crescente. Então, nós temos a palavra feiura. Temos um ditongo crescente e uma vogal I semivogal. Em baiuca, outro ditongo decrescente, A é vogal e I semivogal. E sauípe, A é vogal e U é semivogal. Todas essas três palavras possuem ditongo decrescente e depois o hiato com a letra U ou I. Por isso que elas não são acentuadas. Se o ditongo for crescente, o acento é usado. Agora, o U e o A é um ditongo crescente, porque o U é uma semivogal e A é vogal, por isso que Guaíra é acentuado, assim como Guaíba. Ditongos abertos. São acentuados os ditongos abertos terminados em EI, EL e OI, em palavras monossílabas e oxítonas. Nos nossos exemplos, nós temos a palavra céu, méis e góis. Todas elas são monossílabas. As oxítonas, coronéis, troféu ou troféus, herói ou heróis. Nas palavras paroxítonas, com ditongos abertos, não há acento gráfico. Temos nos nossos exemplos a palavra ideia, jiboia, paranoia, boia, heróico, asteroide, estreia. Todas elas não são acentuadas. A palavra meia, ela é acentuada não por ter um ditongo aberto, mas por terminar com a letra R. Meyer é uma paroxítona terminada com R, por isso que deve ser acentuada. Hiatos, EEM e OO. Não se acentuam mais os hiatos com dois Os juntos ou EEM juntos. Exemplos: enjoo, vou, creem, deem, leem, veem. É o famoso credelever, que antes eram acentuados, mas agora com a nova regra ortográfica não pode haver acento. Acentos diferenciais. Não se usa mais o acento que diferenciava os seguintes pares: para, verbo, de para, preposição. Agora as duas se escrevem sem o acento. Pela, do verbo pelar, e pela, que é a contração da preposição per, por, com a. As duas agora se escrevem sem o acento. Pelo, substantivo, pelo de animal, por pelo, que é a contração. As duas também sem acento. Polo, que antes tinha um acento agudo, e polo, sem acento. O polo, que é um filhote de gavião, todas as três agora são escritas sem o acento. Pera, que é um substantivo, uma fruta, por pera, que é um arcadismo de uma preposição. As duas se escrevem agora sem o acento. Pera é uma fruta sem graça. Então agora pera se escreve dessa forma, sem o acento. Permanece o acento diferencial em pôde e pode. O pôde do verbo poder no passado e pode do mesmo verbo no presente. Por, com acento circunflexo, e por sem o circunflexo. Com circunflexo é o verbo por mesmo. E o sem o circunflexo é a preposição por. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter e vir, assim como de seus derivados: manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir, entre outras. Exemplos: tem, vem, mantém. Todas as palavras possuem o acento circunflexo. Mantém acento agudo para diferenciar o plural do substantivo, assim como o intervém, que possui um acento diferencial.
Há uma variação na pronúncia dos verbos terminados em guá, quá e qui. Exemplos: agu, de água, enxagu, de enxágu, obliqu, de oblíquo, delincu, de delinco. Algumas formas variantes na grafia e na pronúncia. Todas essas palavras estão escritas de forma correta. A diferença está na acentuação, na tonalização de cada uma delas. Acróbata, proparoxítona, e acrobata, que é paroxítona. Boêmia e boemia. Ambrósia e ambrosia. Hieróglifo e hieroglifo. Oceânia e oceania. Xerox e xerox. Autopsia e autópsia. Biopsia e biópsia. Necrópsia e necropsia. Projétil e projetil. Réptil e reptil. Homília e homilia. Elétrodo e eletrodo. Transistor e transistor. Clitóris e clítoris. Qual dos vocábulos abaixo é acentuado por ser proparoxítono? Pause o vídeo e resolva a questão. Nós vamos verificar que a letra B ele é um paroxítono. O próprio acento denuncia a sílaba mais forte e é acentuado porque termina com a letra L. Mesma situação da palavra difícil. E caráter, também uma paroxítona, nesse caso, por terminar com a letra R. Então, a única proparoxítona é a palavra lúgubre, porque a sílaba está na a sílaba tônica é a antepenúltima. Questão número 2. Em 2023, foi possível constatar desafios significativos na educação brasileira. Assinale a alternativa que apresenta a regra de acentuação correta para a palavra destacada no texto. Pause o vídeo e resolva a questão. Então, se pegarmos a palavra possível, nós vamos verificar que ela é um tritongo e a sílaba mais forte é a penúltima. Logo, trata-se de uma paroxítona e é acentuada porque termina com a letra L. Então, acentua-se as paroxítonas terminadas em L. Então, já é a alternativa a correta. Questão número 3. Já o sal marinho é extraído da evaporação da água do mar. Não é refinado e possui minerais. Além disso, é rico em iodo. De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que. Peço que pause o vídeo e resolva a questão. Na alternativa A, temos a afirmação. Existem dois vocábulos acentuados por serem oxítonos, terminado em A e em. Então, os oxítonos que nós podemos encontrar são evaporação, sílaba tônica é a última, por isso que é um oxítona, terminado em ão. E também a palavra lém, oxítona terminada em EM. Então não é a letra A, porque não encontramos nenhum oxítono terminado com A. Todas as oxítonas terminadas em A são acentuadas. Já e é são vocábulos acentuados por serem monossílabos tônicos terminados em A e E, respectivamente. É isso mesmo. Todos os monossílabos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, monossílabos tônicos, são acentuados. Então, eu já sei que a resposta é a letra B. Vamos verificar as outras alternativas. Existem dois vocábulos acentuados por serem proparoxítonos.
Se nós verificarmos a frase, não há nenhum proparoxítono. Extraído recebe acento por ser um vocábulo paroxítono seguido ou não de S. É um paroxítono, mas a sua acentuação é porque existe um hiato tônico e todos os hiatos tônicos terminados em I, U, com I ou U são acentuados. Nesse caso, nós temos um hiato com a letra I e por isso é que ele recebe o acento. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Quarta questão. Sobre as regras de acentuação das palavras tênis e músculos, assinale a alternativa correta. Pause o vídeo e resolva a questão. Na alternativa A, nós temos a afirmação. Tênis é acentuada por ser uma paroxítona terminada em IS. E músculos é acentuada por ser proparoxítona. Já é a letra A, porque tênis realmente é uma paroxítona e ela é acentuada por terminar com IS. E músculo é uma proparoxítona porque a sílaba mais forte é a antepenúltima e por isso que deverá ser acentuada. Então, letra A, nossa alternativa. Quinta questão. A palavra dói é acentuada porque trata-se de uma... Pause o vídeo e resolva esta questão. Nós vamos verificar que a palavra dói é um monossílabo. Ela não se separa. E ela recebe o acento no O por se tratar de um ditongo aberto. Todos os monossílabos e os oxítonos que possuem ditongos abertos, com oi, ei e el, são acentuados. Então, a alternativa correta é a letra E, monossílaba terminada em ditongo aberto. Sexta questão. Em relação à acentuação gráfica, é incorreto afirmar. Peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, temos em também estreitos estão os salários, a compaixão e a solidariedade. A palavra também é acentuada por ser uma oxítona terminada em EM. Está correto, é realmente uma oxítona e ela termina em EM e por isso que deverá ser acentuado. Letra B, em. São muitos os estreitos do planeta Terra, e aqui falo no sentido geográfico, ou seja, os canais que separam dois continentes. A palavra geográfico recebe acento por ser uma proparoxítona. Correto. Nós vamos verificar que a sílaba mais forte, sílaba tônica, é a antepenúltima. E todas as palavras que são proparoxítonas, elas deverão ser acentuadas. Letra C. Em. Já no sul da América do Sul, existe o Estreito de Magalhães, entre o continente e a Terra do Fogo. A palavra já recebe acento por ser uma oxítona terminada em A. Não, a palavra já é uma monossílaba e não oxítona. E é acentuada porque termina com A. Então, a letra C está incorreta, é a nossa alternativa. Vamos verificar a letra D. Em. Qualquer encrenca mais séria causa estragos na economia mundial. A palavra séria é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo aberto para paroxítona aparente. Correto. Realmente ela é uma paroxítona e ela termina em ditongo crescente, inclusive. E toda paroxítona terminada em ditongo crescente, ela sempre é acentuada, tanto crescente como decrescente. Paroxítona terminada em ditongo sempre será acentuada. Sétima questão. Levam acento agudo ou circunflexo todas as palavras proparoxítonas. Assinale a única alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas. Pause o vídeo e resolva a questão. A palavra sofá é uma oxítona terminada em A, por isso que é acentuada, assim como a café, oxítona terminado em E.
Parabéns é oxítona terminado em ENS, por isso deverá ser acentuado. E giló parabéns é oxítona, assim como giló também é oxítona, por terminar com O. Já cálice é uma palavra proparoxítona, por isso que a antepenúltima deverá ser acentuada. Cipó é uma paroxítona terminada em O, é uma oxítona terminada em O, por isso que o acento deverá ser mantido. Cômodo é uma proparoxítona e o acento deverá estar na antepenúltima sílaba. Público também é uma proparoxítona. Devemos sempre separar as sílabas para termos certeza de que tipo de palavra se refere cada uma delas, se é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Avô é oxítona, terminada em O, por isso que é acentuada. Música, proparoxítona, por isso que existe o acento na antepenúltima sílaba, assim como a palavra lâmpada, acento circunflexo. Lápis é uma paroxítona terminado em IS, por isso que deverá ser acentuado. Lógica é uma proparoxítona terminado proparoxítona, e por isso que deverá ser acentuado na antepenúltima sílaba. Cafuné é oxítona, terminado em E, por isso que deverá ser acentuado. Tênis é oxítona, é uma paroxítona terminada em IS, por isso que deverá ser acentuado. Órfão, paroxítona terminada em A ou AS. Né, o A nasalizado, seguido não de S, e por isso deverá ser acentuado. Hipopótamo é uma proparoxítona, assim como a palavra terapêutico, outra proparoxítona. Tônico também uma proparoxítona, assim como a palavra vítima. E por isso que todas elas devem ser acentuadas, em todos os casos, na antepenúltima sílaba. Então a alternativa correta é a letra E, porque hipopótamo, terapêutico, tônico e vítima, todas essas palavras são proparoxítonas. Oitava questão. Acerca da regra de acentuação das palavras oxítonas, podemos dizer corretamente que as mesmas. Pause o vídeo e resolva a questão. Na letra A, ele afirma que são sempre acentuadas. Não, são as proparoxítonas que são sempre acentuadas, e não as oxítonas. São acentuadas as que terminam em I, IS, US, R, L, X e IN. Não, esta regra serve para as paroxítonas. As que são terminadas em ditongo aberto são sempre acentuadas. Não, também essa serve para as paroxítonas. Recebem acento quando terminadas em A, seguido ou não de S, E, O, seguido ou não de S, EM, ENS. Essa, sim, é a única regra que serve para as oxítonas. Todas as oxítonas são acentuadas seguindo essa regra. Então, a alternativa correta é da letra D. Questão número 9. Quanto à acentuação gráfica das palavras, marque a alternativa em que ambas são paroxítonas. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, ele afirma, temos a palavra júri, é uma paroxítona terminada em I, por isso que deve ser acentuada. E café, também uma paroxítona terminado, é uma oxítona terminado em E, por isso que é acentuada. Ética é uma proparoxítona e por isso que recebe o acento na antepenúltima sílaba. Você é oxítona, terminado em E, por isso que é acentuada. Vírus é uma paroxítona terminada em US, por isso que deverá ser acentuado. Assim como júri, paroxítona terminado em I, deve ser acentuado. A palavra árvore é uma proparoxítona, por isso que deverá receber um acento
na antepenúltima sílaba. E café é uma oxítona, terminado em E. Então, a alternativa correta é a letra C, vírus e júri. Questão número 10. Dado que as oxítonas com sílaba tônica terminada em ditongo aberto são acentuadas, qual das palavras abaixo deve receber acento por causa disso? Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A temos a palavra asteroide. É uma paroxítona terminada em E e por isso que não deverá ser acentuada. Em B nós temos heróico, que também é uma paroxítona, é terminado em O e por isso que não deverá ser acentuado. Em C temos a palavra herói, que termina com um ditongo aberto e por isso deverá ser acentuado. Acentuado na letra O. Todas as monossílabas e oxítonas que possuem ditongo aberto, oi, ei e el, deverão ser acentuadas. Vou é uma monossílaba com duas vogais, o juntas, e por isso que não deverá receber o acento. Então, a alternativa correta é a letra C, herói, uma oxítona terminado com um ditongo aberto, oi. 11ª questão. Entre as palavras abaixo, assinale aquela que tem acentuação errada. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A temos a palavra café, é uma oxítona terminada em E, por isso que deverá ser acentuada. Em B temos cipó, oxítona terminada em O, deverá ser acentuado. Em C temos uma oxítona terminada em U, e por isso que não deverá ser acentuado. Todas as oxítonas que terminam com U ou com I não deverão ser acentuadas. Na letra D temos a palavra Pará, oxítona terminada em A é acentuada. Na letra E, nós temos um tritongo com um hiato precedido que contém a letra I. Todo hiato que possui a letra I deverá receber um acento tônico. Por isso que essa palavra, ela deverá ser acentuada. Então, a única alternativa errada é a letra C, caju, porque essa palavra não possui acento, seguindo a regra das oxítonas. 12ª questão. Os efeitos em cadeia são a alimentação insuficiente em alguns países e famílias, e a mudança para alimentos menos saudáveis em outros. De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A temos países é acentuado por ser um paroxítono terminado em S. Países realmente é um paroxítono, mas o acento é devido à formação de hiato, com a letra I tônica. Toda palavra que possui hiato com I ou tônicos deverão ser acentuados. Em B, existe um monossílabo tônico devidamente acentuado. Então, temos aqui alguns monossílabos, mas o único tônico é são. E ele não é acentuado. O tio ele é apenas um sinal. Ele nasaliza a letra A. Então, realmente, essa afirmação é falsa. Famílias e saudáveis são vocábulos acentuados pela regra das paroxítonas. Então, ao separar a palavra famílias e saudáveis, nós vamos verificar que as duas palavras são sim paroxítonas e são paroxítonas porque terminam em ditongo. E todas as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido não de S, são acentuadas, por isso que a afirmação está correta. Na letra D, o número de proparoxítonas acentuados é de 3. Se nós verificarmos as palavras do texto acima, nós não vamos verificar nenhuma palavra que é proparoxítona. Então, a única alternativa correta é a letra C, porque famílias e saudáveis são paroxítonas terminado em ditongo. 13ª questão.
No trecho, há o perigo de que os fins, a vida, sejam trocados pelo fascínio dos meios. Foi acentuado por ser classificado como pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, afirma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas realmente são acentuadas. Entretanto, na frase não temos nenhuma palavra proparoxítona. Paroxítonas e todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuados. Essa afirmação é verdadeira e se olharmos a palavra fascínio, temos um exemplo de uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então já é a letra B a nossa resposta. Vamos verificar as demais. Oxítona e todas as oxítonas terminadas em O são acentuados. São acentuadas todas as oxítonas realmente terminadas em O, mas na frase não há nenhuma oxítona terminada em O. Hiato e todos os hiatos que possuem IU como vogal, como primeira vogal, devem ser acentuadas. Sim, todas as palavras que possuem hiato são acentuadas, mas não por causa da primeira vogal, e sim a segunda. Ou seja, vamos verificar aqui algum exemplo. A palavra saída, ela é acentuada por possuir um hiato e a segunda vogal ser um I tônico, e por isso que deverá ser acentuada. Assim como a palavra saúde. Saúde é acentuado porque possui um hiato e a segunda letra é a letra U tônica. Por isso que também deverá ser acentuado. Mas nesta questão foi a letra B a nossa alternativa correta. 14ª questão. Releia o trecho a seguir. A situação de diversos rios estratégicos para a região é crítica. A alternativa em que todas as palavras foram acentuadas pela mesma regra de acentuação do termo em destaque é: pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A nós temos as palavras crítica, histórica e agrícola. Nós vamos verificar que o acento está na antepenúltima sílaba das três palavras e por isso são proparoxítonas. E ao verificarmos a palavra estratégico, o acento está na antepenúltima sílaba. Também é uma proparoxítona. Logo, a alternativa correta é a letra A, porque as três seguem a mesma regra da palavra estratégico. Todas são proparoxítonas. Vamos verificar as demais alternativas. Na palavra município, nós temos uma paroxítona terminada em O seguido de S. Todas as paroxítonas terminadas em O, seguidas ou não de S, são acentuadas. A palavra água é uma paroxítona terminado em A, terminado em ditongo, por isso que deverá ser acentuado. Cenário é uma paroxítona terminada em ditongo, e por isso que deverá ser acentuado. Número é uma proparoxítona, porque o acento está na antepenúltima sílaba, nu. Emergência é uma paroxítona terminado em ditongo, por isso que deverá ser acentuado. É um monossílabo tônico. Amazônia é uma paroxítona terminado em ditongo crescente. Até é uma monossílaba tônica e mês também é uma monossílaba tônica. Então a alternativa correta é a letra A, porque crítica, histórica e agrícola são proparoxítonas. 15ª questão. Em qual das frases abaixo há uma palavra acentuada por ser proparoxítona? Pause o vídeo e resolva a questão. Na letra A temos a palavra júri. Ela é acentuada por ser uma paroxítona terminada com I. Automóvel, paroxítona terminado em L. Atenção é uma oxítona terminada em ão.
é, na letra C, é um monossílabo tônico. Confiável é uma paroxítona terminada em A. Só restou a letra D, a palavra máquina, que é uma palavra proparoxítona, o acento na antepenúltima sílaba. Em café, temos uma oxítona terminada em E. Então, a alternativa correta é a letra D. 16ª questão. Assinale o único comentário correto sobre as palavras da frase abaixo, levando em conta as regras de acentuação gráfica da gramática padrão da língua portuguesa. O homem não pôde entender o porquê da partida de sua amada. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A nós temos: o verbo entender não precisa ser acentuado, assim como as demais palavras paroxítonas terminadas em L, R, X e PS. Realmente a palavra entender não precisa ser acentuada, mas por se tratar de uma oxítona terminada em R. Oxítonas terminadas com a letra R não são acentuados. Já as paroxítonas terminadas em L, R, X e PS são acentuadas. A afirmação está incorreta. A palavra pôde recebe acentuação gráfica por tratar-se de paroxítona terminada nas vogais A, E, O. Na verdade, todas as paroxítonas terminadas em A, E, O não são acentuadas. Esse acento do pôde serve apenas para diferenciar da palavra pode. Pôde, com acento circunflexo, vem do verbo poder, no passado, e pode, sem um acento, é do verbo poder, no presente. Letra C. A palavra homem não recebe acentuação por tratar-se de uma oxítona terminada em vogal, seguida ou não da letra M. Na verdade, a palavra homem é uma paroxítona terminada em EM. Todas as paroxítonas terminadas em EM não são acentuadas. Letra D. A palavra porque recebe acento diferencial, que serve para distinguir o substantivo porque com acento da conjunção porque sem acento. Está correto. A palavra porque é uma oxítona. Todas as oxítonas terminadas em E são acentuadas, mas existe o porque sem acento, que é justamente essa palavra aqui, para diferenciar o porquê com acento. Porque porquê sem acento é uma conjunção, enquanto porquê com acento é um substantivo. Então a alternativa correta é a letra D de dado. 17ª questão. O acento circunflexo da palavra que justifica-se por se tratar de... Pause o vídeo e resolva esta questão. A palavra que não se separa, portanto é um monossílabo. Como termina em e é um monossílabo tônico, deverá ser acentuado. Todas as monossílabos tônicas que terminam por E, A e O deverão ser acentuados. É o caso da palavra pé, da palavra pá e da palavra pó. Todas elas são monossílabos tônicos e são acentuadas por terminar em E, A e O. Por isso que a alternativa correta é a letra B, que é um monossílabo tônico. 18ª questão. Sobre acentuação gráfica, conforme descreve Segala, analise as assertivas a seguir. Pause o vídeo e resolva esta questão. Na primeira afirmação, todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na vogal tônica. Correto. Com acento agudo, se a vogal tônica for I, U ou A, E, O, abertos, correto. E com acento circunflexo, se a vogal tônica for fechada ou nasal. Essa afirmação está correta. A segunda, todos os vocábulos paroxítonos terminados em ENS devem ser acentuados. Não. Na verdade, são todos oxítonos terminados em ENS. É o caso da palavra hífen. Hífens não é acentuado por ser uma paroxítona terminado em
ENS. Já a palavra hífen, singular, deve ser acentuada porque ela termina com N. Se terminar com NS, não é acentuado. E se terminar com N, é acentuado. Só as oxítonas terminadas em ENS, aí sim, são acentuadas. Por isso que a segunda afirmação está incorreta. Terceira afirmação. Os vocábulos oxítonos terminados em I, U, seguidos ou não de S, são acentuados quando precedidos de vogal átona, com a qual formam hiato. Correto. É, por exemplo, a palavra saúde. Por que é acentuado? Sair. A palavra sair. Por que é acentuado? Porque forma um hiato. A primeira vogal é átona, é o A, e a segunda vogal é tônica, e por isso que deverá ser acentuado. Mesmo caso é a palavra baú. Baú é outra oxítona. O primeiro A é átono e a segunda vogal é tônica, por isso que deverá ser acentuado. E todas as oxítonas que formam hiato com a letra I ou tônicas deverão ser acentuadas. Então, a terceira afirmação está correta. Então, a alternativa correta é a letra D. Apenas a primeira e a terceira afirmação estão corretas. 19ª questão. As palavras físico, saúde e até, retiradas do texto, são, respectivamente, proparoxítona, paroxítona e oxítona. Identifique a alternativa abaixo que apresenta palavras acentuadas corretamente pela mesma classificação acima. Eu peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Então, nós temos a palavra físico, proparoxítona, saúde, paroxítona e até oxítona. Físico é proparoxítona, por isso que a antepenúltima sílaba deverá ser acentuada. Saúde é paroxítona com hiato, sendo que a letra U é tônica, por isso que deverá ser acentuada. E até oxítona terminada em E, por isso que deverá ser acentuado. Vamos verificar as palavras. A palavra ávido é uma paroxítona, por isso que deverá ser acentuado a letra A. Já gratuito ávido é uma proparoxítona, e por isso que deverá ser acentuado a antepenúltima sílaba. Gratuito não tem acento, porque é uma paroxítona terminada em O. Todas as paroxítonas terminadas em O deverão não ser acentuadas. Esse I está incorreto, a sua acentuação. Condor é uma oxítona terminada em R, então não deverá ser acentuado. Está errado aqui, está errado aqui. Letra B. Pudico não existe, o correto é púdico. O acento tônico, a sílaba tônica é o DI, ela é uma paroxítona terminada em O, não deverá ser acentuado. Dúctil é uma paroxítona terminada em L, e por isso que deverá ser acentuada. Retrós é uma oxítona terminada em OS, por isso que deverá ser acentuado. Caracteres é uma paroxítona terminada em ES, por isso que não deverá ser acentuada, está incorreto. Látex é uma paroxítona terminada em X, por isso que deverá ser acentuada. Giló é uma oxítona terminada em O, por isso que deverá ser acentuada. Lévedo é uma proparoxítona, por isso que a antepenúltima sílaba é acentuada. Néctar é uma paroxítona terminada em R, por isso que deverá ser acentuada. E açaí é uma oxítona formando um hiato, A, átono e I tônico, e por isso que deverá a letra I receber o acento. Então, a alternativa correta é a letra D, porque nós temos lévedo, que é uma proparoxítona. Néctar é uma paroxítona.
e açaí é um oxítono. Por isso que a letra D é a alternativa correta. 20ª questão. Cochilos habituais mantêm o cérebro maior por mais tempo. Eles também promovem a saúde geral deste órgão, segundo um estudo realizado em 2023. De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que. Peço que você pause o vídeo e resolva esta questão. Na letra A, temos a afirmação. Um vocábulo é acentuado por ser um oxítono terminado em O. Se nós verificarmos o texto, não há nenhuma palavra oxítona terminada em O. Por isso que a alternativa A não é a correta. Há 2 vocábulos proparoxítonos presentes na frase. Se nós olharmos esta frase, nós temos uma proparoxítona, que é cérebro, por isso que cérebro é acentuado, mas não temos uma segunda proparoxítona, então essa afirmação está incorreta. Mantém e também são vocábulos que possuem acento diferencial conforme o novo acordo ortográfico. Não. Mantém, sim, está correto. O mantém ele tem um acento diferencial do plural com o singular. Existe um mantém com circunflexo, quando a palavra está no plural, e com agudo, quando a palavra está no singular. Mas a palavra também não. Também ele é acentuado por ser uma oxítona terminado em M. Letra D. Órgão recebe acento por ser um vocábulo paroxítono terminado em ão. Correto. Todas as paroxítonas terminadas em ão, a, o com tio, são acentuadas. Por isso que a alternativa D está correta. E. Saúde e órgão recebem acento por serem vocábulos paroxítonos regidos pela mesma regra. Não. Saúde, ele é um paroxítono e é acentuado por possuir um hiato com a átono e o tônico. Por isso que devemos acentuar a palavra saúde. Já órgão é uma paroxítona por terminar em a, o, com um tio no a para sinalizá-lo, nasalizá-lo. Por isso que a alternativa E, a letra E está incorreta. A única correta é a letra D, porque realmente afirma que órgão é paroxítono terminado em ão, e por isso deverá ser acentuado. Então espero que você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, inscreva-se no canal e também deixe alguma informação que você achou desse vídeo nos comentários. Vejo você em uma próxima aula. Até lá!